a ira de Deus, porque se antes de Cristo nós estávamos em guerra com Deus, porque por conta do pecado, porque o nosso pecado ofende a santidade de Deus, agora reconciliados pela obra de Cristo, nós temos paz com Deus, nós podemos desfrutar dessa aliança, dessa união que é eterna. Então, por isso, antes de estabelecer a nossa comunhão com os irmãos, primeiro eu tenho que olhar para mim mesmo e falar: será que de fato eu estou unido a Cristo Jesus? Será que de fato o Evangelho tocou no meu coração e eu estou firme na fé? Porque senão falar de comunhão aqui não faz sentido algum, e eu gostaria que você pensasse a respeito disso ao longo dessa mensagem. Como está a minha união com Cristo? Será que eu me submeti às verdades do Evangelho? Será que Cristo é o meu Senhor, o Salvador? E a partir desse momento onde eu tenho profunda certeza de que realmente Cristo é o meu Senhor, eu estou agarrado na fé, com a minha convicção naquilo que Cristo fez por mim na cruz. A cruz era o meu lugar, Ele se entregou, e agora eu vivo de maneira digna, no sentido de santidade, porque agora eu quero corresponder a esse sacrifício. Ele me amou primeiro, e eu quero ser alguém que serve Ele. Então, você tem todas essas convicções no seu coração, assim, bem definidas, e poxa, Cristo é o meu Senhor. Se Ele voltar agora, eu estou nos braços de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir desse momento, eu posso começar a pensar a respeito de comunhão. Não é verdade? Então perceba, até o capítulo 10, o escritor aos Hebreus vai falar sobre a supremacia desse mediador, dessa aliança que nós temos agora com Cristo, e das promessas que, como igreja, nós temos em Cristo Jesus. Então, se eu tenho, irmãos, entendimento da supremacia, eu vou repetir, da aliança, desse mediador que é Cristo Jesus, e dessas promessas, se eu tenho esse entendimento muito claro na minha mente e no meu coração, eu congrego. E é isso que o escritor de Deus está apontando para nós. Porque se até o capítulo 10 ele ficou ali martelando na cabeça dos ouvintes a respeito disso, e depois ele fala, portanto vocês devem congregar, a gente não pode pensar diferente. Então, se eu tenho esse entendimento de que Cristo é o mediador suficiente, perfeito, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício eficiente, e Ele se entrega por toda a humanidade, e agora Ele é o meu Senhor, a aliança que eu tenho com Ele é eterna, as promessas são maravilhosas. Se eu entendo isso, eu congrego. Se eu não entendo, eu acabo não congregando. Então, irmãos, esse entendimento que nós temos a respeito dessa superioridade de todos esses 3 pontos que eu disse, vai culminar na ação de congregar. Agora, se eu não me importo em congregar, tem coisa errada comigo. Se congregar para mim não é importante, talvez eu não tenha entendido a superioridade do sacrifício de Cristo. Eu não tenho entendido a superioridade das promessas que estão sobre a igreja. Eu não tenho entendido a aliança que nós temos em Cristo Jesus. Você entendeu, irmão? Amém. Amém? Você entendeu, queridos? Amém. Toda a superioridade desses 3 pontos que eu acabei de dizer para vocês. O entendimento materializado dessas verdades é, já disse aqui, congregar. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. É isso a advertência do versículo 25. Semana passada eu disse, porque o verbo deixar ele tem uma conotação militar. Deixar de congregar é desertar. O militar sabe muito bem o que é desertar. No exército em guerra, o soldado que deserta virou as costas. Isso não é motivo, né, de glória. Não, isso é vergonha. Não é coragem. Não é coragem alguém que deixa de congregar. Mas é vergonha, é covardia. Porque desertou da fé. Então não deixem de congregar. Em hipótese nenhuma, irmãos. O tempo carregou as nuvens
escuras. Não sei que congregamos. E quando eu falo em congregar, queridos, de se reunir, enfim, isso não pode se resumir somente no culto dominical, irmão. Porque se isso se resume em um culto dominical, eu estou redondamente enganado. Se você entende que congregar se resume em um culto dominical, você não entendeu nada de evangelho. Nada. Porque num culto dominical como esse, você tem muita comunhão com a nuca do seu irmão. O Vitor está vendo muito bem a nuca do Fred. Nem para o olho dele ele está olhando. O Jacques está vendo a nuca do Tiago. O Tiago está vendo a nuca do Rodolfo. E assim por diante. Então, congregar se resume a um culto dominical. Muito preciso mesmo. Pelo amor de Deus. Sabe, semana passada eu disse isso e não tem problema nenhum ficar repetindo, porque Paulo vai dizer que quando ele repetir as coisas em Filipenses, ele vai falar que aquilo ali era segurança para a igreja. Então, irmãos, cara, a gente precisa entender de fato o que cada palavra carrega de significado nas Escrituras. Num mundo tão vazio de significado, a gente pega uma palavra da Bíblia e bota o nosso significado. Terça-feira a gente falou aqui de beleza, aí eu disse que beleza está no olho de quem vê. Cada um tem a sua opinião. E assim, quando a gente olha nas palavras da Bíblia, e às vezes palavras de advertência, a gente precisa de fato ir de forma profunda e buscar o que aquilo quer dizer. E congregar e se reunir nunca foi um culto dominical. E a gente vai reduzir essa palavra e esse termo. E a gente acha que bater cadeirinha no culto de domingo, nós já resolvemos o nosso compromisso com Deus. E a gente precisa repensar, irmão. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Você está aqui? Você está dormindo? Não, né? Não dou um grito de sem voz. Vai sair fino. Não assusta não. Então vamos lá. Olha para o versículo 19. Portanto, era, diante de tudo que ele já tinha dito, ele está dizendo, portanto, meus irmãos, e aí, mais uma vez, o tom certo da família, nós somos família, tendo ousadia e intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E se atente para o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Pelo novo e pelo vivo caminho. Nós temos um novo e vivo caminho. E agora a gente, por esse novo e vivo caminho, se achega a quem? A Deus. Eu estou dizendo, olha só. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. Então, irmãos, esse novo e vivo caminho, aonde agora a gente tem esse acesso a Deus, essa relação com Deus, a gente descobre que a gente também se relaciona entre irmãos, porque nós somente temos um caminho. Então, simplificando para você entender, quando eu vou trilhar esse caminho, lá no fim do caminho eu tenho quem? Deus. E é somente Deus que eu tenho? Não, é somente a Trindade que eu tenho? Não. Porque se eu chego no fim e não olho para o lado, e o meu irmão não está lá, tem um negócio errado. Porque é somente um caminho. Não é verdade? A gente trilha por ele. Cristo Jesus nos dá acesso ao Pai. E se eu me achego lá, e eu só tenho Deus, irmãos, tem um negócio aí na sua vida que você fala que é Deus, mas não é. Porque quando eu me achego a Deus, eu tenho que olhar para o lado e ver o meu irmão. Então esse caminho de relação não é somente com Deus, mas é também entre nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu me achego a Deus, eu estou junto com o meu irmão. Se você
se achega a Deus, eu vou botar entre aspas, e só tem Deus lá, não é Deus. É alguém ou alguma coisa que você denominou como Deus. E nós não fomos chamados para viver uma vida sozinhos e solitários. Nós somos chamados para viver uma vida em comum. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: então aproximemo-nos, guardemos e consideremos. Olha aí o texto. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, existem 4 pontos aqui que o escritor fala a respeito de se aproximar. Então, primeiro, imperativo, que precisa se aproximar. E se aproxima com toda a confiança, com certeza. Bom, ele vai dizer, e como que a gente deve estar ao se aproximar? Com o coração sincero, sem hipocrisia, irmãos. Sem hipocrisia. Hipocrisia não pode ter lugar na nossa vida. Então, seja sincero. Daí o texto vai dizer, em plena certeza de... Olha para o texto dele. Em plena certeza de fé. Então, não há dúvida que esse caminho foi aberto e a gente se encontra com os irmãos e com a Trindade. Você tem essa convicção? Amém. É a minha pergunta a você. Porque se somos imaturos na fé, talvez a gente não tenha essa concepção muito clara. Eu digo por mim que no início de caminhada eu não entendi muito bem esse texto. Não entendi. Isso não era materializado na minha vida com Deus, sabe? Então, plena certeza de fé. Não há dúvidas que esse caminho está aberto, irmãos. É ter convicção de que nós temos um acesso a Deus. Você tem convicção, você tem acesso. Acesso. Porta aberta. Estando em Cristo para estar com Deus. É isso que a gente precisa crer. É isso que assim a gente precisa viver. No acesso. E às vezes a gente nivela o acesso, né? Eu tenho pouco acesso. E não é isso que a gente faz. Poxa, eu tenho pouco acesso a essa pessoa. Ah, aquela outra eu tenho bastante acesso. Aquela outra nenhum acesso. Mas você, em Cristo Jesus, você ou nós temos acesso a Deus.